Olá, Antunes, eu sou o Metálico, pra quem não me conhece. Eu sou a Nath. Trazendo pra vocês a teoria suprema de Awoni Remake, tá? Então já deixa o like, se inscreve no canal, é do canal Linkzinho. Vou trazer muitos vídeos aqui do canal Linkzinho, então fica ligadinho no canal, tá? Porque os vídeos do cara é interessantíssimo, até porque é VHS também, então eu gosto pra caramba. Então partiu, vambora. Deixa eu botar... Você já jogou algum jogo ou assistiu algum filme há, tipo, muito tempo atrás? Calma aí, deixa eu botar em mil... E aí, de repente, em um dia, vagando pela internet, a sua memória daquele jogo, daquela história, Foi virar o volta pra caixa. sua cabeça. De repente, tipo, putz, tinha esse negócio aqui há muito tempo, né? E você se lembra de várias memórias e de vários mistérios que você nunca Awoni teve é resolvidos bizarro. na sua cabeça. Awoni é exatamente esse sentimento encarnado. Oi, eu sou o Link e eu tenho um canal de teorias. E hoje é dia de desenterrar mais uma vez um fóssil da internet, como eu faço quase toda semana aqui. Awoni, um dos primeiros jogos de terror em RPG Maker feitos pro gênero. Esse jogo aqui ajudou a popularizar o gênero de jogos de terror RPG Maker. Eu tô até pensando em trazer uma sériezinha que iria sair todo dia às 6 horas da noite. Tô pensando. Tá? Então seria o quê? React meio-dia, aí 6 horas da noite, um episódio. No dia seguinte, um jogo de terror aleatório, aí 6 horas da noite, a parte 2, tá ligado? E assim vai. Então tô pensando aí, tá trazendo essa pegada, mas tem que ver um jogo de RPG bem Hoje fazem bizarro. sucesso até hoje. Jogos como Ibi e até Undertale Ibi já ou joguei. Omori, que foram jogos recentes, Undertale. viriam a ser inspirados no que a Awoni foi um dia. Eu não vou perguntar se você conhece esse jogo, porque isso é muito mais um vídeo nostálgico do que um vídeo de teoria de fato. Então, enfim, vamos falar sobre ele, da verdadeira história desse jogo, do auge dele e da queda dele. Sim, eu tô testando um tipo de conteúdo que eu nunca fiz aqui no canal, então por favor, me ajuda a fazer esse vídeo dar certo, tá? Vamos nessa. Senta aí e vem comigo. Como qualquer RPG Maker antigo, Awoni não era um jogo muito de explicações e muito mais de ação. Tínhamos na época 4 protagonistas que eram amigos, e eles eram só um bando de adolescentes aleatórios que iam até uma mansão abandonada porque um deles ouviu um boato de que pessoas sumiam naquela mansão e tinha um monstro lá dentro. Enfim, eles iam e o jogo começava ali. O nome dos amigos eram Hiroshi, Mika, Takeshi e Takuro. Logo ao entrar naquela mansão, as luzes iam se apagar e eles iam se deparar com o famoso bichão aí, o Awoni, esse bicho que, hoje em dia, esse bicho parece muito mais um meme do que um bicho que dá medo mesmo. Mas dava medo, na assim. época ele dava um medinho, Dava. assim. Awoni era basicamente Muito, um jogo muito, de muito. exploração que não te oferecia nenhuma resposta a respeito do mistério. Assim como vários jogos da época, você basicamente vagava por essa mansão enorme, cheia de cadeias, prisões, com nenhuma alma viva ali dentro, apenas fugindo daquela criatura enorme, tentando achar uma saída enquanto seus amigos, um a um, eram mortos. Mas no fim do jogo, a gente nem tinha uma resposta de fato. A gente ficava com mais dúvidas ainda, o jogo não respondia nada, e foi isso que anos depois fez com que ele fizesse tanto sucesso assim. Ele era um jogo praticamente aberto à interpretação, ninguém sabia a verdade sobre a história do que era o Awoni, o que era esse bicho aqui, o que era essa mansão, qual era a história por trás da mansão, e quando vídeos de teoria começaram a explodir, esse jogo explodiu junto. Eu nunca consegui esquecer de uma cena muito específica lá no fim do jogo, onde a gente entrava numa sala que cheio tem um de monte de Onis diferentes, cada um de um jeito estranho assim. Aí a gente sai da sala temendo ser morto e quando a gente volta, os bichos tinham sumido. A gente passa mais umas 2 salas pra frente, uma amiga nossa que tinha sido morta aparece viva, de repente ela virava um Oni, a gente meio que só pra entender que, sei lá, o bicho tinha se transformado nela de volta pra tentar dar um bait na gente, a gente fugia e o jogo acabava. E você acabava o jogo com aquela expressão de ah, sim, entendi. Eu não entendi nada, socorro! Na época eu tinha infinitas dúvidas na minha cabeça, e é claro que elas nunca foram respondidas. O jogo era de 2004, e ele só foi ficar famoso lá pra 2014, 10 anos depois do Pensei. lançamento. Claramente o criador do jogo já não tinha muito interesse em responder as perguntas do público sobre os mistérios do jogo, e eu nem sei de fato se ele se lembrava de alguma coisa de quando ele escreveu o jogo. Então na época, eu fiz uma teoria minha lá pra 2019 e 2020, que ficou bem famosinha e foi uma das primeiras que estourou aqui do canal. E falando sobre a teoria, bom,
A minha ideia era muito simples. Como a Oni não tinha lá muita história, então era muito fácil você pré-deduzir que tinha rolado algum tipo de experimento ali. Do tipo, a sentença Awoni pode ser traduzida tranquilamente pra demônio azul. Que diga-se de passagem, tá errado, né? Porque o bicho não é azul, ele é roxo. Onis eram criaturas mitológicas bem famosas no Japão e que sempre tiveram vários tipos de interpretação diferente e vários tipos de contos diferentes. A interpretação que eu peguei pro bicho roxo era justamente falar que ele era algum tipo de experimento, já que todo pequeno fragmento da história do jogo apontava pra que ele era muito mais inteligente do que parecia e que parecia ter algum resquício de ser humano nele. Com os poucos fatos e fragmentos na história, eu pegava a ideia de que, bom, a gente eram os protagonistas que escutaram que tinha uma mansão, que tinha gente que sumia dela, por meio de boatos, mas dentro do próprio jogo a gente aprende que ninguém nunca saiu vivo daquela mansão. Todo mundo que entra, morre. O Hiroshi, que era o protagonista da história, meio que é o primeiro que sai vivo dali. Então, quem exatamente tinha espalhado esses boatos? Pra mim, a ideia era muito simples. A gente sabe que uma das nossas amigas, a Mika, ela foi morta e ela se transformou num Oni. Logo depois de se transformar num Oni, ela volta a virar a Mika e se disfarça de ser humano pra poder tentar enganar a gente. O que pra mim significava que não era difícil a ideia de que o próprio Oni virava um ser humano aleatório e descia pra cidade pra poder espalhar boatos sobre si mesmo. E, inclusive, como ele teria aprendido isso, eu imagino que ele era restante de algum ser humano. Na época, muitas das teorias apontavam que toda a ideia da mansão era uma mansão de um cientista, e esse cientista tinha feito experimentos que geraram o Awoni em si, que foi sendo infectado e infectou os outros, e por aí vai, e novas pessoas começaram a ser infectadas e se tornarem Awonis. E essa ideia, na verdade, era muito boa, ela fazia muito sucesso, porém, em alguns pontos depois, lá pra 2015, 2016, começou a dar ruim, as coisas começaram a dar um pouco errado. Sabe, a questão é que, se você tava na internet lá em 2014, você sabe que o jogo fez muito sucesso, até sucesso demais, até o ponto de superar o sucesso do próprio cara que fez o jogo em si. Você provavelmente nunca ouviu falar do No Props, que é o cara que fez o jogo. Isso porque ele nunca voltou a fazer alguma coisa que fez tanto sucesso assim. Depois que já tinha feito 10 anos que ele fez o Awoni, ele não tinha nenhum plano pra poder reviver a franquia. Então, um estudo japonês sedento por dinheiro conhecido como Inc. comprou a marca Awoni. E daí surgiram todos os problemas que rolaram. Não sei se você sabe, mas a Oni teve outros 2 jogos, além dos infinitos remakes, entre outras coisas feitas por fãs, oficialmente feitos pelo esse estúdio Inc. Eles começaram fazendo um remake do Awoni original, mais bonitinho e com um pouquinho mais de gráficos, já que o jogo é bem feio. E em seguida, eles tiveram a ideia de lançar a franquia pro mobile. Então eles fizeram uma sequência, conhecida como Awoni 2, e depois eles fizeram outro jogo conhecido como Awoni 3. Mas nada pra se empolgar. Ambos esses jogos foram feitos só pra poder chupar dinheiro do público. Teve tanta coisa feita pra poder chupar dinheiro do público que depois veio um anime desse jogo e depois ainda veio um filme. Um filme! Mas enfim, o anime e o filme não são exatamente canônicos, então não vamos citar eles aqui. Vamos falar só dos jogos que eles fizeram pra chupar dinheiro. Awoni 2 e Awoni 3. Todos esses jogos, eles são, na verdade, uma versão diferente da mesma história. A empresa nem ao menos se importou em tentar fazer uma sequência. Awoni 2 e Awoni 3, eles não se passam depois do primeiro jogo. Eles também não se passam antes do primeiro jogo. Eles são só versões diferentes, sem nenhuma consequência. Se fosse outra cidade. Os moleques entram nessa mansão abandonada aqui, 3 deles morrem e só um sai vivo. No Awoni 2, são os mesmos moleques que tinham morrido no primeiro jogo. Tipo, é como se fosse outro universo onde eles entram novamente, só que numa escola abandonada. E aí, 3 deles morrem do mesmo jeito e só um sai vivo. Pra não dizer que é exatamente o mesmo jogo, só que pra celular, ele tem leves diferenças. Tipo, já que é uma escola, tem outros cenários, ele tem mais personagens, e você pode escolher outros zones pra poder te perseguir. Ironicamente, não deveria dizer, mas parte do conteúdo desse jogo aqui também é pago, então você pode escolher skins pagas pros zones, entre outras coisas bem ridículas. Cara. Isso sem falar no terceiro jogo, que é onde tudo desmorona. No Awoni 3, os moleques estão num navio. Esse navio naufraga numa ilha e é a mesma ideia, tipo, é como se fosse outro universo, estão todos vivos novamente, ignorando o fato de que 3 deles morreram no 1 e morreram no 2. Eles chegam até lá e eles chegam numa ilha abandonada, onde tem um monte de Awonis diferentes e tem toda uma mansão também lá, com uma história secreta e tudo mais. O terceiro jogo tenta abordar mais a ideia da história, só que faz isso da pior maneira possível. Isso daqui beira um RPG tipo Pokémon, sabe? Você tem Awonis chefes dentro desse jogo. Awonis chefes. Você até consegue não levar esse jogo como uma piada completa até o momento que aparece o Awoni... O Awoni palhaço. Tá, o Awoni palhaço. Cara, tem um design legalzinho quando você vê o Awoni rei, que é umas mãos atrás do Awoni normal, e aí tem uma coroa.
de rei, né? Que ele é o Awoni Rei. Meu Deus do céu, que negócio decepcionante. Eu não sei qual é a pior parte desse jogo pra mim, se é o fato dele ter um monte de personagens com rotas diferentes e a maioria deles serem pagos. Sim, você tem que pagar pra poder jogar a maioria das rotas nesse jogo, ou se é a ideia de que nesse jogo aqui, eles decidiram explicar a origem dos Awonis. Sim, todo aquele mistério que tinha, que foi o que fez ele fazer tanto sucesso, junto com o terror dele, de ser uma parada muito inexplicável e só que acontecia, aqui eles desmoronam tudo. Toda a ideia do jogo antigo tinha muito uma vibe muito bacana, onde você conseguia só se lembrar dele como um jogo de interpretação aberta, sabe? Você não sabia nada sobre a verdadeira história do bicho, e tava tudo bem, não tinha um problema em relação a isso. Porém, eles estragaram a última gota da franquia, dando uma explicação super tosca pra ideia do que eram os Onis, dizendo que uma família tentou salvar a própria filha, e aí eles tentaram invocar algum tipo de espírito protetor. Esse espírito protetor deu errado, veio um bicho que não era exatamente um espírito protetor, que tomou o corpo da menina. Foi infectando as outras pessoas, e assim, uma a uma, as pessoas da família foram morrendo e se tornando outros Onis. E literalmente depois de quase 20 anos de lançamento do Awoni, essa foi a explicação que deram pra franquia. E aí no final do jogo tem o rei dos Awonis, que é tipo um Awoni gigantão com uma bosta de uma coroa na cabeça. E qual é a explicação disso? Meu Deus do céu, que horror! Mas enfim, é até aqui onde essa franquia veio. E essa foi a queda, infelizmente, dela. Awoni era um belo de um jogo, sério, eu achava ele bem bacana, e apesar de ele ser bem velho e ultrapassado, ele tinha seu encanto principalmente pela nostalgia. Eu gostaria muito que, como outros jogos de terror antigos, esse fosse mantido resguardado, sabe? Como um jogo antigo que deu certo, aberto à interpretação, e que ninguém nunca ia descobrir a história verdadeira dele, só ia estar lá, pra que você olhasse e pensasse, putz, isso era uma peça legal de terror antiga. Mas, infelizmente, como outras franquias, nessa aqui o dinheiro também falou mais alto. Enfim, bom, essa foi uma tentativa de fazer um vídeo um pouco diferente, espero que vocês tenham gostado, beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui, um beijo, abraço, valeu, falei, até mais. Fui! Cara, a Awoni, caramba, a Awoni fez um grande sucesso realmente, velho. Tipo, eu lembro que a primeira vez que eu assisti o gameplay do Awoni foi pelo Alanzoca. Hoje é conhecido como Alanzoca, antigamente não era, né? Era Electro Design, não sei lá, enfim, Nossa, era o nome do canal dele, era Electro Design, alguma coisa assim. Meu Deus. Então, tinha até intro, né? Outra Hoje não jogo tem. antiga. Então, a primeira vez que eu assisti, que eu vi, eu conheci o jogo Awoni, foi através dele, e aí eu assisti, mesmo assim eu queria jogar, e cara, véi, tipo assim, você assiste, mas quando você joga, você sente mais medo do que você assistindo. É algo bizarro. Então, eu não sei se eu já trouxe aqui no canal. Ah, já trouxe. Se eu não me engano, acho que tem dois Isso que eu final. tô dizendo que, pra mim, eu tinha conhecido alguma Ah, coisa. Não, eu já trouxe o Foi jogo. Viral Quest, não? Sim, foi do Viral Quest que eu trouxe. Mas teve o jogo também. O jogo eu trouxe? Eu já nem lembro, acho que eu não trouxe não, acho que eu trouxe outros jogos. Acho que eu não trouxe não, aqui ó. Foi que eu assistia do... Aqui foi o Viral Quest. Ai, tá vendo? Só que eu assisti sozinho. Eu lembro que eu trouxe outros. Eu falei, o gosto conhecido. Eu te mostrei alguns. Ah, foi a Kami. A Kimitan, que eu trouxe a série. Trouxe o final bom e aqui foi... Cara, era bem novinho. Foi meu primeiro... Gente, que gurizinho! Foi o primeiro jogo de 2D que eu trouxe no canal, então faz 2014, cara, faz Mano, eu muito tinha tempo. 14 anos aí e metade que eu já fazia vídeos, nossa. Então, né? Mas é isso, galera. Espero que você... Electro Design... É exatamente isso. Mas enfim, tamo junto. Um forte abraço, galera. Valeu por assistir o React até aqui. Até a próxima. Valeu, falou. Tchau. Tchau.